bom dia a vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa celebração, a esse momento de culto. Nós acolhemos de forma especial a cada um e cada uma de vocês que está conosco nessa manhã. Seja de maneira presencial ou também seja de maneira online via Facebook. Nós somos acolhidos e acolhidas nessa manhã pelo nosso Deus, que nos abraça, que nos chama e que nos acolhe para que nós estejamos aqui. Esse Deus que nos convida a tirar um tempo em meio ao nosso cotidiano, aos nossos planos, para também ter um tempo com Ele. Por isso eu convido, como primeiro hino, a cantarmos o hino Senhor, Tu nos chamaste. Esse Deus que fica conosco, hoje e sempre, é Deus que nos acolhe. Deus que cria e que cuida da vida. Deus que nos dá o seu amor em Jesus Cristo. E Deus que sempre de novo sopra sobre nós a fé através do seu Santo Espírito. Amém. Como forma de nos prepararmos para ouvir a palavra de Deus, e também para silenciar e deixar que Deus converse conosco, eu convido a cantarmos a música Ao Orarmos, Senhor. Querido irmão, querida irmã em Cristo,
Hoje é o primeiro culto que realizamos aqui em nossa comunidade do mês de novembro. Já estamos no mês de novembro. E enquanto eu pensava sobre isso, refleti de que se lá em janeiro eu pensasse como eu estaria em novembro, eu penso que eu estaria bem diferente, ou talvez você também, bem diferente do que nós estamos hoje. Imagino que a nossa ideia para esse momento era bem diferente. Se nós pensarmos lá em março, a gente nem conseguia imaginar se nós chegaríamos em novembro. Se nós olhássemos lá para julho, quem sabe, nós iríamos refletir e perceber de que também pensávamos estar diferentes agora no mês de novembro. E o mesmo acontece também com o mês de setembro. Percebo de que estamos em novembro, e em novembro de uma forma muito diferente da qual nós esperávamos. E por isso, quero, no culto de hoje, começar a mensagem de hoje, fazendo uma pequena retrospectiva de como eu comecei o meu ano de 2020. Quem sabe você também começou da mesma forma. Esse som de carro acelerando e rápido, foi assim que eu comecei em janeiro de 2020. Tive as minhas férias, depois das férias a gente, volta à vida normal, de trabalho, de rotina, de escola, de lazer, de vida familiar. E aí o ano de 2020 começou extremamente acelerado, cheio de afazeres, e a gente dizia lá em casa, já em março, lá no início, que se continuasse nesse ritmo, nós não sabíamos como chegaríamos em novembro desse ano. Porque já em março estávamos num ritmo tão acelerado que a língua já estava de fora de tanta coisa que a gente tinha para fazer, de tanta coisa que nós tínhamos planejado. Mas, no mesmo mês de março, algo diferente aconteceu e interrompeu todo esse nosso ritmo acelerado, pelo menos o nosso lá de casa, por causa da pandemia de Covid-19, que nos deu a impressão de que nós não saberíamos se chegaríamos e como chegaríamos em novembro. E logo no início da pandemia, teve uma música que fez parte para nós lá em casa, que talvez vocês conheçam, e eu vou compartilhar um trecho dela com vocês. E essa música ela é da cantora Vika, mas uma confirmanda nossa chamada Bruna. Ela gravou então a versão da música, quero compartilhar um pedacinho com vocês, que fala um pouco qual foi a sensação ali no dia 17 de março de 2020. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Calma, o mundo precisa de pausa. Essa, quem sabe, foi a sensação inicial do período da pandemia de Covid-19. Todos nós tivemos que parar tudo o que estávamos fazendo e tivemos que nos recolher em nossos lares. E aí talvez pensássemos, bom, ainda estamos na pandemia de Covid e ainda estamos fazendo o processo de calma. Porém, não sei para vocês, mas lá em casa, para mim, Diácono Jaime, Verônica e os nossos 3 cachorros, essa história de pausa não durou mais do que 3 dias. Que foi o tempo onde nós nos reorganizamos para a Verônica ter as aulas online da escola e nós nos tornarmos uma pastora e um diácono virtual com todo o processo de conhecer esse mundo digital, de Facebook, de Instagram, de vídeo, de edição. Tivemos que fazer todo esse processo familiar.
E também de agora aprender a organizar a rotina da casa, estando todo mundo o tempo todo dentro de casa. E eu fui percebendo de que apesar da pausa inicial, logo nós nos adaptamos e criamos novas rotinas para continuar dando conta das nossas demandas, apesar da pandemia. As pessoas tinham aula online, home office, tiveram pessoas que nem pararam de trabalhar, que botavam a máscara, álcool gel e continuaram na corrida das suas vidas. E aí a percepção que eu tenho é de que, apesar da pandemia, nós voltamos ao processo de corrida inicial que nós tivemos no início do ano. Mesmo que de uma forma um pouquinho diferente, nós voltamos ao processo de correr. Lá em abril eu conversava com muitas pessoas que já diziam: estou cansada, estou em casa, mas estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes. Estou em casa, mas eu estou mais cansada. As crianças, a minha filha Verônica dizia: pois é, né, mãe? Agora eu só fiquei com a parte difícil da escola, que é o estudar. Porque antes eu ainda tinha a parte legal, que era lá para a escola e brincar com os amiguinhos. Nós, na paróquia, falávamos: bom, nós temos todo o trabalho, mas não temos a maravilha que é conviver com as pessoas, estar próximo delas. E a realidade é que a nossa vida foi se tornando, de novo, uma grande correria. E de que, de novo, nós estávamos ocupados demais. E que, de novo, nós não tínhamos tempo. De novo, nós estávamos cansados e cansadas, cheios e cheias de afazeres. De novo, quando alguém dizia: ah, você pode fazer isso? Ah, não, estou corrido. Ah, não tenho tempo. Ah, não consegui fazer. Quantos e quantas de nós, ainda hoje, não chegam no final do dia e dizem: nossa, eu fiz tanto, mas parece que eu não fiz nada. Quantos de nós? Comigo acontece, eu vou dormir à noite e eu nem consigo dormir de tão acelerada que eu estou, porque eu penso, passei o dia inteiro correndo. Mas parece que eu não fiz nada direito. Ou quando alguém me pergunta: você pode? Não, não posso, tenho isso na minha agenda, tenho isso para fazer, tenho isso para organizar. Parece que estamos ocupados demais. Continuamos ocupados demais. Se eu penso, por exemplo, nas pessoas, nas crianças, toda a rotina escolar que mudou, mas continua tendo uma rotina. Se eu penso nos jovens e adolescentes, eles também tiveram toda uma demanda de aulas na faculdade, de trabalho. E nós, como adultos, agregamos rotina. Porque agora, além de trabalharmos, de sermos pais e mães, também somos professores, professoras, motoristas, amiguinho que brinca com a criança, né? Porque eles não podem brincar com outros amiguinhos. E os avós e as avós se tornaram a escolinha ou a creche que não está podendo funcionar. Quantos opa e oma eu escuto dizendo: é porque eu agora virei professor, professora do meu neto, para que a minha filha, para que o meu filho, para que o meu genro possa trabalhar e para que assim eles possam dar conta. E aí nós continuamos correndo, mesmo que de uma forma diferente. Então nós estamos ocupados demais. Continuamos ocupados demais. Para tudo, inclusive ocupados demais para tirar um tempo com Deus. E eu percebo de que, apesar de um momento inicial de proximidade e de tempo de fé, que nós percebemos no início da pandemia, que as pessoas procuravam, elas vinham, elas assistiam as coisas que eram feitas, as orações, passado um tempo, parece que de novo nos tornamos ocupados demais, inclusive para ter um tempo com Deus. Percebo que, inclusive, os momentos com Deus hoje das pessoas estão iguais ou menos intensos do que antes da pandemia. E foi pensando nisso que nós escolhemos como tema para os cultos do mês de novembro: ocupado demais para deixar de orar.
É interessante esse tema, porque nós estamos ocupados demais. Mas é devido a essa ocupação, e mesmo em meio à nossa rotina, que nós precisamos manter a prática da oração. E eu falo em prática da oração, porque quando no mês passado nós conversamos sobre ser mais fé do que nunca, e falamos dos ingredientes necessários, da coragem, do perdão, da fé e da bênção, nós conversamos de que a fé não é algo que a gente pega de vez em quando e utiliza quando precisa, mas que ela é um processo que precisa ser vivido diariamente. E a forma essencial que nós temos para cuidar da nossa fé é a prática da oração. A oração que tem a ver em tirar um momento do dia para estar na presença de Deus. É a prática da oração que possibilita uma relação de intimidade de Deus conosco e da gente com Deus. Mesmo que orar não é algo fácil. Se nós aqui perguntarmos, e eu não vou fazer isso, quantas pessoas oram todos os dias? Talvez a maioria de nós não ora todo dia. Talvez alguns de nós oram nas refeições, em uma ou outra, e ainda ora a oração decorada que a gente aprendeu. Para dizer, orei lá, ó, vem Senhor Jesus, seja nosso convidado, tudo que nos dá seja abençoado. Amém. Agora orei, pronto, posso comer, fiz minha parte com Deus. A prática da oração precisa ser um exercício diário, mas não é algo simples de fazer. Existe um autor chamado Bill Hybels. Ele escreveu um livro lá na década de 90, chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar. E ele vai dizer de que a prática da oração, ela não é um ato natural do ser humano. Por nós mesmos, a gente não busca a oração. E ele diz isso porque nós, como seres humanos, aprendemos desde criancinhas que nós temos que ser grandes para sermos independentes. Ou seja, para não precisarmos mais de nada e de ninguém. E nós ainda vivemos num mundo que diz que a gente tem que estar sempre fazendo muitas coisas para merecer e para termos sucesso e para alcançar aquilo que nós almejamos. Mas a prática da oração, ela é justamente o convite de nós pararmos e de nos colocarmos na presença e nas mãos de Deus. E admitir que mesmo que nós fazemos, que mesmo que nós planejamos, nada depende de nós, mas que nós estamos nas mãos de Deus. Por isso, orar não é algo natural para nós, como seres humanos. É um grande desafio. Mas o autor vai dizer, mas mesmo assim, cada um e cada uma de nós tem momentos que recorre para a oração. Nem que seja naquele momento onde o sapato aperta, onde a gente diz assim, acabaram as minhas oportunidades. Eu me lembro de um jovem da juventude, a gente foi viajar para o Congrenagem lá em Rondônia. Foi a primeira vez que muitos jovens viajaram de avião na sua vida. E na volta de Curitiba para Joinville, nós pegamos uma baita turbulência. E aí um jovem falou bem assim, pastora, agora o piloto vai para o plano B. Falei, mas Jefferson, qual que é o plano B? Pai nosso que estás no céu. Ou seja, se tudo se esgotasse, se o piloto não soubesse mais o que fazer, ele ia lá para o plano B, que era orar, porque acabaram as chances. E às vezes na nossa vida a gente também faz assim. Tentei de tudo. Quando é o último suspiro do crente, aí a gente ora e pede para Deus. Ou alguns e algumas de nós encaram a oração, e vou ser sincera, eu também muitas vezes, como se Deus fosse o Papai Noel ou o coelhinho da Páscoa.
Aquele que a gente, como criança, pede para dar aquele presente ou aquele chocolate que a gente sabe que, naturalmente, o nosso pai e a nossa mãe não nos dariam. Ou seja, a gente recorre a Deus para conseguir algo que nós sabemos que somente é possível a partir dele. Porém, o convite que nós temos, que eu tenho para você, é o da prática da oração. Da oração como algo diário. Mesmo que isso não seja algo simples, que seja um desafio, mas eu quero te convidar para que, mesmo estando ocupados demais, nós não deixemos de orar. E a proposta das celebrações desse mês é justamente trazer ações, ou seja, coisas que nós podemos fazer para conseguir tornar a oração uma prática diária para a nossa vida. Por quê? Ninguém de nós vive sem comer e sem tomar água e sem respirar. Assim, a pessoa crente não pode viver sem orar e sem estar na presença de Deus. E isso tem a ver com prática diária, para que estabeleçamos uma intimidade com Deus e Deus estabeleça uma intimidade conosco. E para falar então da primeira ação, eu quero compartilhar 2 textos bíblicos com vocês. O primeiro é o Salmo 46, versículo 10, e que para mim tem se tornado, sabe assim, aquela frase que a gente repete sempre de novo. E o Salmo 46, versículo 10, Deus diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Nos dias que eu me sinto mais acelerada e mais agitada, eu às vezes preciso dizer para mim mesma: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E um segundo texto bíblico é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Escute, ó povo de Israel, o Senhor, somente o Senhor é o nosso Deus. A primeira ação que nós precisamos ter para conseguirmos orar é silenciar. Porque vocês conseguem ouvir outra pessoa no meio do barulho? Vocês conseguem prestar atenção em alguém se vocês estão pensando em outra coisa? Não dá. Por isso, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Escute, ó povo de Israel, o Senhor, somente o Senhor é Deus. E eu vou confessar para vocês de que silenciar não é algo fácil. Não para mim. E não numa casa com uma criança de 8 anos, 3 cachorros, trilho do trem, bombeiro, carro. É difícil silenciar. Lá em casa a gente disputa, né? Tem que levantar a mão quem pode falar primeiro, porque senão todo mundo fala. Né? O diácono brinca que ele é o mais quietinho. Não sei. Né? Ele e o Lelupe, o nosso cachorro. Silenciar não é algo fácil para nós. Também é um desafio para nós, seres humanos. E nos tempos de hoje é mais difícil ainda. Porque nós conseguimos ficar ocupados e com coisas que nos distraem o tempo todo. Estou deitada na minha cama, não sei o que fazer. Alcanço a mão para minha cômoda, está lá o meu celular. E aí posso, num toque, ver muitas coisas e ouvir muitas coisas. Estou dirigindo o meu carro. Posso ligar alto o volume, né? E às vezes lá em casa, né, tem que cuidar, né, diácono, quando você pega o carro depois que eu venho para não matar do coração, porque geralmente o som é alto. Né? Estou estudando. Eu posso estudar, mas posso botar lá o fonezinho e ouvir a minha música. Quantas pessoas eu vejo caminhando na rua
que caminham agora de óculos, de máscara e de fone de ouvido. Conheço pessoas que dormem ouvindo música no fone. Vejo pessoas que às vezes estão conversando com uma presencialmente e virtualmente a gente está conversando com mais outras pessoas. Silenciar para nós é um desafio. E no mundo que nós vivemos é mais desafiador ainda. Porque vivemos num mundo que nos ensina a falar. Na época da faculdade, a gente tinha uma disciplina chamada homilética. E não é a arte de fazer ovo frito nem omelete. Mas homilética é a disciplina que a gente aprende a falar em público. A falar, a comunicar. E durante o período da formação, por diversas vezes, a gente fez algumas aulas de oratória, que é para aprender a falar melhor. Rubem Alves dizia de que ele vê em muitos lugares cursos de oratória, ou seja, que nos ensinam a falar melhor. E a gente poderia dizer agora tem um monte de lives que diz como se comunicar na internet, como fazer com que o seu vídeo seja mais atrativo e mais pessoas sigam o seu perfil. E eu vejo, não só nós da igreja, mas eu vejo professoras dizendo, eu agora tenho que assistir videozinho para minha aula, para os meus aluninhos assistir, entender. Eu vejo pessoas do comércio, tendo que fazer curso para aprender agora a se comunicar com seus clientes pela internet. Vejo pessoas idosas aprendendo a gravar áudio no WhatsApp para poder se comunicar lá com o grupo de idosos, para poder se comunicar com as pessoas. E às vezes aprendendo a fazer videochamada para poder participar dos grupos e das atividades. Criando o Facebook, para poder se comunicar, para aprender a falar. Assistir o culto. E aí tu pode ainda assistir o culto em casa e ainda ouvir uma outra música, ainda, Então, assim, nós vivemos num mundo que nos ensina a falar, a nos colocar. Mas o Rubem Alves vai dizer, existem muitos cursos de oratória, mas eu não conheço nenhum curso de escutatória, que nos ensina a silenciar e a ouvir. Silenciar é um desafio. É muito difícil. Até porque também nós vivemos num tempo que fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Eu esse dia estava numa reunião online e ao mesmo tempo que estava na reunião online, respondi o WhatsApp, atendi a Verônica fazendo tarefa, ainda tinha que controlar meus cachorros latindo para que pudesse acompanhar a reunião. Não consegui ouvir nada direito, porque estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Não consegui silenciar para estar presente naquele momento fazendo o que eu precisava fazer. E isso também acontece. Quantas vezes a gente está conversando com alguém e já pensando no almoço, no que vai fazer de compras, o que vai fazer no final de semana, o que a gente, Ou quando a gente vai passear e diz, poxa, essa foto ficaria legal para botar lá no meu story lá da paróquia. Quantas vezes isso acontece? Também conosco. Eu ouvi esses uma membro que falou para mim, pastora, eu agora tenho que vir trabalhar, e como ela tem um comércio, um negócio, quando eu estou em casa eu tenho que pensar que postagem que eu coloco no meu story para as minhas clientes, e aí quando o meu filho vem pedir para brincar comigo, eu tenho que pedir para ele, espera, calma. Quantas vezes eu também falo isso, Verônica, calma, agora a mãe está fazendo isso, agora o pai está fazendo isso, agora o vô está fazendo isso. Silenciar é um desafio. Porém, silenciar é a única maneira que nós temos para aquietar e para ouvir a voz de Deus. E se a gente acha assim de que isso é algo estranho e diferente, vamos olhar para o exemplo de Cristo. Existem diversos textos bíblicos onde diz que Jesus silenciou para estar na presença de Deus. Eu quero compartilhar com vocês 2 desses textos. O primeiro é o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 35. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade,
foi para um lugar deserto e ficou ali orando. E um segundo texto bíblico, é um texto conhecido nosso, que é o texto antes, a parte bíblica, a palavra bíblica antes da oração do Pai Nosso, que é Mateus capítulo 6, versículo 6a. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que não pode ser visto. Jesus praticava o silenciar. E chama a atenção de que se a gente for olhar para a prática de Jesus, Jesus também tinha uma vida ocupada. Jesus também estava lá pregando o evangelho, curando pessoas, indo de aldeias e cidades e se doando totalmente para o propósito do reino de Deus. Jesus também tinha uma vida ocupada e agitada. Assim como a nossa, quem sabe, de uma forma diferente. Mas Jesus sempre tirava um tempo para silenciar e para estar na presença de Deus. E ele não fazia isso no meio das multidões. Ele ia ou para o deserto, para um lugar tranquilo. No caso do Pai Nosso, né, ele convida a ir para o seu quarto e ter um tempo com Deus. E Jesus fazia a prática do silenciar, porque era no silenciar que ele conseguia ouvir a si e aos seus sentimentos, e ele conseguia então compartilhar com Deus o que estava no seu coração, e conseguia ter atenção para ouvir Deus conversar com ele. E em Deus encontrar orientação, direção e também força para viver a sua vida. Quando Jesus se retirava para orar, ele também fazia o processo de vou me aquietar para lembrar que Deus é Deus. Por isso, silenciar, apesar de difícil, é uma necessidade para a prática da oração. Porque quando nós silenciamos, nós nos desligamos de todo o resto para ter um tempo com Deus. E também para ter um tempo de atenção para nós mesmos. Para chegar no final do dia e dizer, sim, eu fiz muitas coisas. Fiz tudo o que eu queria fazer? Talvez não, porque às vezes também a meta que a gente se coloca para o dia é grande demais. Mas tudo o que eu fiz sob a orientação e o cuidado de Deus. E por isso tudo o que eu fiz foi importante, teve sentido e teve propósito. Silenciar tem a ver com atenção para a nossa vida, em olhar para nós, mas também em olhar para Deus. Tem a ver em praticar aquilo que se chama de atenção plena, de viver aquele momento. Quando nós conseguimos silenciar, nós conseguimos pensar, agora eu estou aqui no culto, e eu estou aqui no culto, completamente no culto. Quando eu sair daqui, aí eu vou estar lá onde eu estou. A nossa filha muitas vezes está comendo, ela diz, o que eu vou fazer depois? E a gente fala, depois é depois. Vamos viver o agora. Porque é vivendo cada momento que a gente vai chegar no final do dia e perceber quantas coisas bonitas nós fizemos. E também vamos ter tempo para nos encontrar conosco, com Deus e também com as outras pessoas. Porque aí quando eu estou com o outro, eu estou com o outro. E aí eu falo e consigo também ouvir quem está comigo. Silenciar. Calma, o mundo precisa de pausa, sim, nós precisamos de pausa. E não só na segunda-feira ou no domingo, não só lá nas férias. Precisamos de pausa todos os dias. Não o dia inteiro, porque aí isso é férias, né? Mas todos os dias precisamos ter um momento de nos aquietar. E nos aquietar para estar na presença de Deus. E deixar Ele falar conosco. E também acalmar e transformar a nossa vida.
O aquietar nos permite nos encontrar de maneira profunda com Deus. E é justamente sobre o encontrar que a gente vai conversar no culto da semana que vem, porque a gente vai conversar o mês todo sobre o tema ocupado demais para deixar de orar. E quero chegar ao final desse momento de mensagem, dessa nossa conversa, contando para vocês uma experiência que o Diácono e eu temos feito nesse tempo da pandemia. Diácono Jaime e eu temos feito o exercício nos últimos 2 meses, mais ou menos, de sempre pela manhã, cada um de nós ter um momento de oração com Deus. O diácono sai para caminhar e como o centro de manhã é bem calmo às 6 horas, ele tem o seu momento de oração com Deus. Eu geralmente levanto um pouquinho mais tarde. E aí eu me disponho de, antes de sair do quarto, sentar na cama e agradecer a Deus e nomear aquilo, as coisas, por coisas do dia a dia. É a minha forma de não sair correndo, ir para o celular trabalhar, ou não sair correndo fazer alguma coisa. Depois disso, a gente segue o dia. E aí a gente lê o Castelo Forte em família, a gente ora na mesa. Mas, à 1h30 da tarde, antes de nós começarmos as atividades de maneira oficial da paróquia, nós nos sentamos como ministro e ministra no escritório, fechamos a porta, acendemos a vela do nosso altar, respiramos, aquele processo, sabe, de puxa o ar pelo nariz e solta pela boca, e fazemos isso umas 4 ou 5 vezes, para a gente desacelerar. E aí temos um momento de leitura bíblica e de oração. E aí nós colocamos o nosso trabalho e tudo que nós vamos fazer até pararmos de trabalhar nas mãos de Deus. E se nós estamos assim meio cansados com alguma coisa, também é um momento de compartilhar com Deus e de ouvir a nós e também ouvir a Deus. E isso tem mudado profundamente a nossa forma de chegar ao final do dia. E no final do dia, quem sai para caminhar de noite, aí sou eu. Aí eu, na minha caminhada, tenho o meu momento profundo de oração com Deus. Às vezes eu caminho em silêncio, até que eu consigo me aquietar para conversar com Deus. E os dias que eu não consigo fazer, eu durmo pior. Eu durmo mais agitada, mais estressada, tenho até pesadelo. Porque ao me aquietar, eu permito que Deus fale comigo, que eu me encontre também que eu fale com Deus. Então, o convite que eu te faço, para a partir de hoje, você procurar ter um momento de silenciar. Se você não sabe o que falar com Deus, pelo menos faça o processo de respirar 3 ou 4 vezes. E aí eu quero te ajudar ao que você pode dizer para Deus, como um início. E aí eu vou dizer e convido que vocês repitam comigo antes de nós então cantarmos o hino e nos prepararmos para a oração. Eu digo e vocês repetem. Espírito Santo de Deus, me ajuda a silenciar para ouvir a tua voz e deixar o teu amor me orientar. Amém. Essa frase, você pode repetir ou algo parecido 3, 4, e você vai ver que daqui a pouco você vai estar com a atenção plena nisso, que quem sabe você vai também conseguir ter um momento para ouvir e também conversar com Deus. Esse Deus, que como diz o hino, é bondoso e é nosso amigo e nos convida a levar diante dele o que nós carregamos em nosso coração. E por isso, como confissão de fé, convido a cantarmos Quão bondoso amigo é Cristo.
eu convido que quem puder que se coloque de pé, para que nós tenhamos um momento de oração ao nosso Deus, esse Deus que é o nosso verdadeiro amigo. E que possamos lembrar daquilo que nós dissemos no final da pregação. Espírito Santo de Deus, me ajuda a silenciar para ouvir o teu falar e o teu amor me orientar. Oremos. Deus de amor e de bondade, nós nos colocamos diante de Ti em oração. E em primeiro lugar, nós Te pedimos que Tu nos ajude a nos aquietar e saber que Tu és Deus. Te pedimos que Tu nos ajude a escutar e nos lembrar de que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E que nesse processo de aquietar, possamos ouvir a Tua voz, nos lembrar das Tuas bênçãos, das gratidões, do Teu cuidado, da Tua proteção, da Tua presença constante em nosso viver, do Teu amor que quer ser próximo de cada um e de cada uma de nós e que quer conduzir o nosso viver e que nos momentos de cansaço nos carrega no calor do Teu abraço. É nessa confiança e pedindo que Tu nos aquietes, é que nós nos colocamos diante de Ti para orar. E queremos, em primeiro lugar, agradecer a Ti, querido Deus. Agradecer por essa semana que se inicia. Agradecer pelo Teu cuidado até aqui. Agradecer pela nossa vida. Agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que Tu tens feito e por tudo aquilo que Tu has de fazer. E queremos Te agradecer de forma muito, mas muito especial, pela recuperação da dona Nélia Glatz, do seu Raulino Glatz e também do Rodrigo, que é genro dos dois. Que há 2 semanas atrás estiveram com Covid-19, mas agora passam bem. Nós Te agradecemos que Tu tivesse com eles, com toda a sua família, e porque agora experimentam de novo o restabelecimento da sua saúde. Nós também Te agradecemos, Deus, por todas as bênçãos e dádivas e porque também Tu tens cuidado de nós, das nossas famílias. Também nós temos experimentado em nossas famílias processos de cuidado, processos de cura, processos de força e de esperança que vem da fé em Ti. Porém, querido Deus, também trazemos dentro de nós inquietações, dores, sofrimentos, cansaços. E é por elas que nós queremos também interceder. Intercedemos a Ti, querido Deus, por esse novo momento da pandemia de Covid, onde temos de novo aumentos de casos, de novo pessoas doentes, pessoas internadas, famílias ficando enlutadas e perdendo seus entes queridos. Onde de novo temos preocupações e um cansaço de nos perguntar, Senhor, quando é que isso vai acabar? Quando é que vamos de novo poder viver com mais segurança? Nós não sabemos, mas Tu sabes e nos ajuda a confiar e saber que Tu estás conosco. Te pedimos, alimenta a nossa esperança, alimenta a nossa fé, de que Tu estás conosco, de que Tu ilumina a escuridão do nosso viver, mas que também dias melhores hão de vir. Nós Te pedimos também, querido Deus, pelas autoridades que nos governam, que elas tenham sabedoria e também discernimento nesse momento tão difícil. Te pedimos também pelo processo das eleições que nós vamos viver na semana que vem, que possa ser algo pacífico, democrático e respeitoso. Te pedimos também pela Tua igreja nesse mundo, para que ela continue também sendo um espaço de ajudar as pessoas a se aquietar, a aprender a tirar um tempo para estar contigo e a perceber de que a nossa vida, de que o que nós fazemos tem valor, é importante, porque somos boa criação Tua. Nós também colocamos diante de Ti todas as pessoas que sofrem
pelos mais diversos motivos. Também entregamos nas tuas mãos tudo aquilo que nós carregamos em nossos corações. Também nós temos alegrias, gratidões, sonhos, mas também nós temos medos, dores, sofrimentos e preocupações. Nós colocamos tudo isso em teu colo, quando nós oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu convido a comunidade a se sentar, nós estamos chegando quase ao final dessa celebração. Queremos compartilhar com vocês alguns avisos comunitários. Lembrar então que no próximo dia 14 de novembro, das 14 horas até as 16 horas, nós teremos as delícias da Paróquia Apóstolo João. Nós já está circulando em nossas redes sociais, também via WhatsApp, que será a venda de cucas, de doces, orelha de gato, pastelão, batata recheada e cupcake. Então, motivamos vocês, será no esquema então que vocês encomendam com a Marili pelo WhatsApp, que é o telefone da paróquia fixo ou por ligação, e no sábado, dia 14, vocês vêm até aqui para retirar e aí levam para tomar café nas suas casas. Então, nós motivamos vocês a participar. Quem quiser ajudar com alguma doação, pode fazê-lo em doação financeira. Mas, se quiser ajudar somente comprando, também já é ótimo. Então, nós motivamos e acompanhem as redes sociais que essa semana vai estar pipocando. A princípio, as encomendas vão até o dia 10 de novembro. Mas, dependendo, se der, a gente estende um pouquinho mais. E convido você, então, para o próximo culto, na semana que vem, dia 15 de outubro, às 9 horas da manhã, aqui nessa comunidade, com transmissão via Facebook. Perdão, novembro, isso. Já tô, né? É que outubro acabou de acabar, né? Então dia 15 de novembro. Obrigada, dona Helga. Às 9 horas da manhã, aqui nessa comunidade, o tema vai ser Ocupado Demais para Deixar de Orar. E a ação vai ser encontrar. Na ideia de encontro. Então, são todos e todas convidados e convidadas. E também agora quero agradecer a presença física de cada um e cada uma de vocês que estão conosco aqui na comunidade. É muito bom vir aqui e não estar sozinha com a câmera ou com a equipe de música. É muito bom que tenham pessoas presentes. Mas também queremos agradecer de maneira especial as 90 pessoas que estão conosco online nesse momento via Facebook. Então estamos, nós daqui, mais as 90 pessoas que estão acompanhando essa transmissão dos seus lares. Agradecer a cada um e cada uma de vocês e motivar que quando vocês chegarem em casa, vocês curtam, comentem e compartilhem a transmissão do culto de hoje, porque isso faz com que mais pessoas tenham acesso. E você de casa que nos assiste já pode fazer isso agora, está com o celular. E também motivar que vocês nos sigam nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook e YouTube. Então, que vocês possam também estar lá, a cada pouco tem algo diferente, uma mensagem para o seu dia. Agradecer também a equipe, a dupla de música, ao Genésio e ao seu Liberto. Também agradecer a Laurita e o Moacir pela acolhida também no dia de hoje. A dona Lúcia que trouxe a flor. E hoje é o diácono Jaime e a Verônica que estão também nos ajudando na transmissão de hoje. E ainda informar de que as ofertas do dia de hoje são destinadas para a nossa comunidade local que está tendo que fazer tantos investimentos com essa nova questão da pandemia. A mesa de som nova foi doação do pessoal do brechó, mas teremos que mesmo assim investir em alguma coisa de cabos, iluminação e outras questões necessárias para que a gente também possa nos adaptar a essa nova vida virtual e online desse nosso novo mundo. Então, as ofertas são para a nossa comunidade. Você de casa também pode ofertar, é só então entrar em contato com a Marili. E nós não recolheremos a oferta, vocês podem deixar a sua oferta depois, ao final
no cestinho. E, antes de nós nos despedirmos com a bênção final, no mês passado, nós não fizemos bênção às pessoas aniversariantes. E faríamos esse mês mais para o final do mês. Mas aí, uma neta muito amorosa com o seu avô, me mandou um WhatsApp, lembrando de que o seu Kurt, no dia 4 de novembro, fez 70 anos. E me contaram também que o neto, o Vitor, dia 13 de novembro, não faz 70, faz um pouco menos, né, Vitor? Também está de aniversário. E por isso eu vou pedir para que fique de pé no seu lugar todas as pessoas que fizeram aniversário no mês de outubro e aquelas que farão aniversário no mês de novembro. Convido a ficarem de pé nos seus bancos. Ó, tem bastante gente. Também você em casa, se você fez aniversário em outubro ou em novembro, te convido a ficar de pé. E nós queremos presentear vocês com uma bênção. E aí eu convido quem está perto ou quem é da família a colocar assim a mão como bênção do lado da pessoa. Né? E nós queremos então compartilhar uma bênção às pessoas que fizeram aniversário em outubro e que farão aniversário no mês de novembro ou que já fizeram aniversário. Que Deus te conceda para cada tempestade um arco-íris. Que Deus te conceda para cada oração uma resposta amorosa. E que Deus te conceda para cada problema e dificuldade um amigo, uma mão bondosa para caminhar contigo, para te sustentar e para te levantar quando tu precisares. E que Deus continue conduzindo o teu viver e te carregando no calor do abraço dele, quando tu caíres e te sentires só. Que assim te abençoe e te proteja o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E cantamos os parabéns, né? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, num eterno porvir. Que a vida lhe seja um constante sorrir. Tenha tudo de bom que a vida contém. Tenha muita saúde e amigos. Amém. Então, os parabéns às pessoas aniversariantes. E agora eu convido então toda a comunidade a ficar de pé para todos e todas nós recebermos a bênção final. E convido quem puder que estenda suas mãos para cima como forma de recebimento. Que o sol aqueça sempre os teus passos e que a brisa alivie o teu cansaço. Que o Deus de amor te abrace aonde tu estiveres e te abençoe com carinho em sua paz. Que assim te abençoe e te guarde o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nós possamos ir e também ficar na paz de Deus, na confiança de que Ele conduz a nossa vida. E que possamos, a partir de hoje, nos aquietar e saber que Deus é o nosso Senhor. Amém. Amém. Um abençoado domingo, abençoado início de semana. Um abraço bem forte. Espero que logo, logo a gente possa se abraçar e não só no toquinho, né? Ou não só conversar de maneira virtual. Que vocês possam ficar na paz de Deus e nós ainda ouçamos o pós-lúdio. Ouvimos.